Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio dos Meus Amigos na Rádio. Tem sido assim ao longo destes já 12 episódios dos Meus Amigos na Rádio. Eu todas as semanas trago aqui alguém que trabalhou comigo, que se cruzou comigo no mundo da rádio. O meu convidado de hoje é especial. Eu assisti tecnicamente o programa dele durante vários anos, tive a oportunidade de trabalhar com ele durante vários anos e desse trabalho que desenvolvemos ficou uma amizade fantástica. O meu convidado de hoje é o António Manuel. António, muito obrigado por te juntares então a esta tribo dos meus amigos na rádio, e tu sem dúvida foste um grande amigo da rádio, foste e continuas a ser um grande amigo da rádio, apesar de nesta altura a tua vida já não é a rádio, não é? É verdade, é verdade. Eu é que agradeço o convite, acho que é fantástico teres estas ideias e te lembrares dos teus amigos. Claro que nós nunca nos esquecemos, durante todos estes anos temos mantido o contacto, isso é ótimo, e pena não termos um contacto mais direto, mas a rádio foi onde nós tivemos esse grande contacto e a amizade que perdura, e a gente tivemos a fazer contas off the record e já lá vão uns anos, ficamos por aqui, não vamos dizer quantos, é melhor. Acho eu que é preferível assim. Não, sem dúvida. Não, mas também não há problemas. Nós temos sempre esses anos todos que foram os anos de ouro, na minha opinião, na rádio. Foram aqueles anos em que todos nós aprendemos muito. Tu chegaste já vindo de Peniche, tu moras em Peniche. Não é bem Peniche, mas é quase. É quase, é no concelho. No concelho de Peniche, numa bela terra que eu gosto muito e num belo local também, com muita água, mas não é praia. Não é praia. Tu vinhas também de Peniche, da rádio, e foste também nos anos 90 para a Rádio Clube de Caldas, nos estúdios da Rua Cardeal Alpedrinha. Foste substituir, como já falámos há pouco em off, foste substituir o Carlos Duarte Bastos, que também já foi meu convidado. E foi a semana passada, exatamente. E ele falava exatamente do facto de, como vinha de tão longe, tinha que apanhar um autocarro, ir a pé, andar de moto, fazia uma série de coisas. A ti também já te acontecia-te isso? Eu já não me lembro como é que tu vinhas de carro. Não. O Carlos Duarte Bastos é de São Bernardino. Pronto, em termos de proximidade e de transportes era mais complicado certamente para ele, porque eu, vivendo aqui na zona da Toguia da Baleia, Coimbra, mais precisamente, o autocarro passa aqui à porta e era extremamente fácil de poder utilizá-lo. O Carlos provavelmente teria que apanhar o autocarro, vinha até à Toguia da Baleia, se calhar, depois apanhar o autocarro para as Caldas, depois se calhar pelo percurso até apanhar o autocarro, tinha que andar de moto. Portanto, se calhar porque São Bernardino é uma zona que tem muito mais, certamente muito mais condições de transporte na altura do verão, porque é nessa altura que São Bernardino, hoje em dia talvez já tenha um pouco mais de população, ali zonas envolventes, Casais de Julho e isso assim, mas na altura penso que o Carlos teria essa dificuldade e só lhe fez foi bem. Foi bem. Olha, para fazer o programa da manhã era complicado, não é? Complicado. Era, porque um programa começava às 7 da manhã. Eu lembro-me de... Eu entrava às 8 para fazer técnica, mas tu também tiveste ainda a técnica do Vítor Morgado, não tiveste? Eu creio que sim. Ele ainda foi o teu técnico. O Vítor não me recordo que tenha sido o meu técnico. Eu agora sei que começas fui. a fazer... Tu foste o que mais tempo, o que mais loucuras acompanhou, porque verdadeiramente ainda não foi há muito tempo que me lembrei de algumas coisas, porque há coisas que ficam para sempre, não há hipótese nenhuma, não se apagam, as memórias não se apagam. Aliás, algumas ainda estão ali em cassete, não sei se já consigo ouvi-las, mas lembras-te dos apanhados? Então não lembro. Nós fazíamos com a gravaçãozinha lá a correr Tu e punha tens lá o isso? papelinho. Eu tenho uma coisa que tu me deste numa altura qualquer,
E lembro, e encontrei que há dias, só que provavelmente já não consigo, embora eu tenha um leitor de cassetes, duplo até, duplo, provavelmente já não consigo, que ele já deve ter magnetizado. Eu não sei se consigo converter, porque depois na altura até arranjei aqueles mini disc, né, que se diz. Exatamente. O aparelho é leitor de mini disc, isto com tanta tecnologia que vai mudando, a gente vai perdendo alguns nomes, parece que ficamos um bocadinho palermas, mas não é mesmo, porque o mini disc foi uma coisa muito boa, grande qualidade, mas foi muito passageira. E eu lembro-me que passei muita coisa para mini disc e isso consegue-se ouvir ainda. As cassetes, eu não sei se consegui passar todas, porque depois entretanto avariou-se um leitor que eu tinha e depois lá consegui desencantar mais tarde um outro. Não sei se passei tudo, mas lembram que havia coisas muito giras ali. Deixa-me dizer-te que eu tenho um leitor de cassetes perfeitamente operacional e prontinho para digitalizar. O meu é capaz de ler. O problema é se a cassete ainda não está para ali a fazer aquele chiadozinho, não é? Que faz às vezes da fita, parece estar colada e tal. E não deve fazer isso, porque as cassetes na altura da Rádio Caldas eram todas de boa qualidade. Sim, desde que não fosse lá algum técnico especialista pôr no desmagnetizador, não é? Exatamente, essa história do desmagnetizador, essa já ultrapassa. Para quem não sabe, na antiga Rádio Clube de Caldas, como nós trabalhávamos com bobinas, e aliás, eu quero dizer aqui uma coisa depois, que tu fazias e fazias muito bem em termos de gravação de programas, mas isso já lá vamos. Como nós trabalhávamos com bobinas, as publicidades ainda eram colocadas em bobine, os blocos comerciais eram. Mas depois começámos com o cartucho. Sim, também tivemos o cartucho. Aliás, o cartucho vem depois das bobinas, assim é que é. Exatamente. E aquilo, para limpar as bobinas, em vez de estar a apagar tudo, havia um desmagnetizador, um aparelho que chegava lá, passávamos a bobina por cima e que ela ficava toda completamente limpinha, sem nada lá dentro. Isso era uma coisa fantástica. Era quando não era indevidamente feito, não é? Exatamente. Às vezes acontecia sem querer. António, o teu programa da manhã era um programa fantástico, que era muito ouvido. A Rádio Clube de Caldas na altura tinha uma grande audiência. Tínhamos um passatempo que era o quebra o mielheiro, que tu quebraste o mielheiro várias vezes, creio eu. Foi. Não que o dinheiro fosse para ti, não era? Exato. Mas foi. Eu não sei se eu cada vez que me lembro do quebra o mielheiro, lembro-me da história das bruxas. E tu se calhar não te lembras. Não, podes contar. Pronto, mas isto vai-te sair caro. A menos que tenhas uma boa memória para também me entalar depois numa sessão qualquer, mas eu lembro-me de um dia em que estávamos a fazer o quebra-mielheiro, eras tu que ligavas para o número sorteado, chegava lá o senhor João, não era? Que ele se chamava? Exatamente. Com o papelinho dentro do envelope, e àquela hora tu abrias o envelope com o número que ele sorteou e íamos ligar. E quando estavas a ligar, está o telefone a tocar e tu começas-me a passar um sinal qualquer, dá a entender que a pessoa era uma pessoa que era vidente ou qualquer coisa do género, não é? Eu estou a dizer isto das bruxas porque tem a ver com as anedotas. E eu começo a tentar perceber o que é que me estavas a querer dizer. Pelo intercomunicador, tu deste-me a entender que aquela pessoa era uma pessoa que até acho que fazia publicidade ou qualquer coisa e que, pronto, fazia esse tipo de trabalho de vidente. E depois eu acho que me saí com alguma internamente, não foi para o ar, do género, como é que é possível ligarmos para a casa de uma bruxa e ela não adivinhou o dinheiro do milheiro? Exatamente. E eu só me apercebi que depois de repente tu caíste estatelado no chão porque não te aguentaste a rir. Pronto, esta história é muito resumida porque é rebuscada, mas muitas vezes falamos do quebra-mielheiro, ou às vezes alguns amigos, ou calhamos a falar sobre a rádio, e eu lembro-me, é uma imagem brutal em que eu olho para a técnica e eu digo, onde é que está o Pedro Miguel Silva? E estava estatelado no chão, e quem estava por lá, o Paulo, o Vítor, quem fosse que passasse, achou aquilo muito estranho, que é que desmaiou, morreu, o que é que aconteceu, mas de facto é um bocado estranho, é a velha história da pessoa que bate à porta e a bruxa pergunta quem é. Exatamente. E aqui foi um bocado assim também. O quebra-mielheiro foi engraçado, porque nós notava-se perfeitamente que as pessoas muitas vezes não estavam a ouvir naquela altura, não tinham ouvido a última quantia
Pinheiro, mas a frase sabiam, né? Portanto já tinham ouvido ali durante uma parte, e às vezes ficava a sensação que a pessoa desligou por algum motivo ou saiu perto da rádio por algum motivo, mas não era uma coisa que as pessoas dizem, eu não sei o que é isso, porque aí é verdade, a Rádio Clube de Caldas, na altura, era a grande rádio da região, sem dúvida nenhuma, né? E nós sabíamos bem que o trabalho que nós tínhamos todos os dias a fazer publicidade, a montar publicidade, era imenso. E até tecnologicamente avançado. Eu achava piada numa situação, e esta que eu quero contar, que é aquela da gravação de programas, porque na altura eu lembro-me que tu conseguias, no estúdio de gravação, tu fazias a gravação dos teus programas, e na altura, quando nós estamos a falar em programas gravados, estamos a falar em gravar o programa como se estivesse ao vivo, portanto era 1 hora com discos, com CDs, e havia uma situação muito engraçada que tu conseguias fazer ao mesmo tempo, porque nós no estúdio de gravação tínhamos 2 gravadores de bobinas, e então cada bobina era 1 hora de programa. E através dos comandos da mesa tu conseguias direcionar os canais para os dos giradiscos ou dos pratos para o gravador de bobinas 1 e os CDs que haviam 2 para o gravador de bobinas 2. E então tu gravavas simultaneamente 2 horas de programa ao mesmo tempo, só alternando o microfone para o gravador 1 ou para o gravador 2. Tu ainda te lembras disto? Eu lembro-me disto, que isto tecnicamente às vezes era difícil fazer bater as coisas todas certas, mas tu lá conseguias. Essa parte não é assim muito interessante, porque provavelmente a esta hora vinham-me pedir dinheiro de volta do que eu recebia para fazer 2 horas e gravava tudo numa. É assim, nós passávamos tantas horas que tínhamos que arranjar alguma maneira de tentar ter um bocadinho de vida também, porque nós tínhamos os programas em direto, que nos davam imenso trabalho a preparar. Como te lembras, certamente o programa da manhã era um programa com muitas rubricas. E tínhamos informações em direto de diversas coisas, tínhamos quadrilhices, tínhamos... Porque era tudo em direto. Era tudo em direto, não é como é agora. Exato, não havia hipótese de, no dia anterior, deixar o programa ali a marinar. E, portanto, depois quando acabávamos essas 4 horas de emissão, porque era das 8 ao meio-dia, depois passámos talvez das 7 às 10, ou 7 às 11, não me lembro. Mas a primeira parte era das 8 ao meio-dia, eram 4 horas a fazer rádio continuamente, sim, em direto. Portanto, muitas vezes nós tínhamos o célebre comando na técnica para que deixássemos o giradiscos com um disco pronto, para nós termos tempo de ir beber um café entre as notícias e a publicidade. Tínhamos o café cá em cima, era o que nos safava. Exatamente. E lá em cima chegávamos ao pé da senhora do café e dizíamos, olha, não se importa apanhar aí na Rádio Caldas se não estivesse a ouvir. Porquê? Rádio Caldas não, Rádio Clube de Caldas. Rádio Caldas é a segunda fase. Exatamente. Porquê? Porque a gente sabia que assim que acabou aquilo, assim que arrancasse a música, a gente tinha que vir para baixo para continuar o programa. Pronto, e muitas vezes era isso. Depois também lá arranjei mais uma coisa para 3 minutos, que era o Nelson Santos dos Lordes a cantar o jingle do programa da manhã, e portanto sempre dava ali mais 3 minutos. Mas era complicado, não se podia comer nos estúdios, nós tínhamos a nossa própria salinha ali ao lado, mas também não tínhamos grande tempo, não tínhamos máquina de café. Hoje em dia não seria tão complicado, porque pronto, também tínhamos os computadores, era muito mais fácil, não é? Mas teríamos sempre certamente ali uma maquininha de café e tal, um bolinho e tal. Na altura não tínhamos nada. António, como é que tu vês a rádio que é feita hoje em dia? A rádio neste momento não é a tua profissão, mas como é que tu vês a rádio? Tu és sempre eu sei que tu és um adepto da rádio. Sim, completamente. Acho que é aquilo que mais sentido dá à vida, é a rádio. É algo muito diferente de qualquer outra coisa, outro meio de comunicação. A rádio é diferente por várias razões, porque cria-se um mistério muito grande. Entre nós e os ouvintes, havia ali sempre aquela ideia de quem nos está a ouvir acha que nós somos de olhos azuis, muito giros, loiros e tal. Quando nos veem, somos uns gajos barrigudos e com o nariz torcido e barba grande e tal. Mas isso é também um pouco o sabor da rádio, porque estar ali a fazer rádio e não ter que ter um corpo com aquelas medidas,
um bigode bem aparado, qualquer coisa que fosse, era tranquilizante. Hoje já não é bem assim, porque hoje já fazem os live streams também dos programas ao vivo, Facebook e não sei quando. Pronto, lá estão a estragar tudo outra vez, a misturar uma coisa com outra. Isto era daquelas coisas que tu nunca imaginarias, não é? Por exemplo, nós na altura do programa da manhã, estávamos a imaginar que não sei quantos anos depois estávamos a fazer aqui um podcast que nem sabia o que era na altura, não é? Aliás, eu já não me lembro, mas nós apanhámos os primeiros passos da internet. Apanhámos, eu penso que no programa da manhã não. No programa da manhã não, porque já foi na minha aventura depois na Rádio Litoral Oeste, em que nós trabalhávamos com o MS-DOS. Muito bem. Fazíamos o top e as classificações e tal com isso. Penso que nós não apanhámos quase nada, pelo menos que eu me lembro, não me lembro de ter nada disso. A rádio faz muita diferença no dia-a-dia das pessoas, principalmente porque eu lembro muitas vezes de dizerem que eu era um locutor da onda média e não do FM. Porquê? Porque eu, se calhar, era o que fazia. Eu hoje ouço a rádio e digo assim, eu fazia isto há 20 anos atrás. Exatamente. Porque se nós ouvirmos certas rádios, onde os locutores estão lá, blá, 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 e passam uma música ou duas por hora, nós não fazíamos tanto. Mas nós gostávamos muito de conversar, de contar histórias, de falar com as pessoas, um ouvinte que estava não sei aonde, numa padaria, se for preciso e tal. A gente hoje ouve uma rádio e as rádios que têm maior sucesso não são as rádios que passam música. Portanto, a rádio voltou à essência dela própria. Porque houve uma altura que efetivamente a rádio era uma rádio de passar música. E eu sempre dizia, pá, mas se eu quiser ouvir música, ponha a música que eu quero ouvir. CD, uma cassete, fosse o que fosse, não é? E, portanto, eu acho que a grande diferença é essa. O que é mau é quando a gente quer ouvir rádio e até estão a passar música, tanto podes pôr na rádio de Rio Maior, da Nazaré, do Porto, de Lisboa, comercial, blá, é sempre a mesma música. É sempre a mesma música. E, portanto, isso é que é um bocadinho aborrecido. Era a diferença, se calhar, do programa da manhã, que passava aquelas músicas muito giras do José Alberto Reis e Companhia Limitada, que no fundo era o público que nós tínhamos para dar música. Também passávamos outras coisas, mas o grande destaque era a música nacional. Na altura nós promovíamos muito também a música portuguesa. Na altura nem só ouvi falar no caso da música Pimba, não é? Não, quer dizer, é assim. A música Pimba aparece com o Pimba Pimba, não é? E a partir daí começam a chamar a música Pimba, porque o Azar na Praia, o Rapaziada Vamos Dançar, a Bela Portuguesa, essas canções já existiam, não é? O Cheiro a Lisboa, o não sei qual, se forem chamar a isso música Pimba. Agora percebo, é como hoje em dia temos aquelas músicas a metro que são quase todas iguais, as vozes fazem todas pronto, e está tudo bem, não é? Aquela enrolança ali maluco, os reverbos não sei quanto, quem não sabe cantar até canta bem, e pronto, e temos essas diferenças. Tens ali atrás de ti o disco do ano. De que ano é que é aquele disco que está atrás de ti? Deixa-me ver. Esse disco se calhar tem músicas que isso era da Polydor, não era? Ou da Polygram, salvo erro. Era, deixa-me lá abrir aqui. É que eu vou pôr aqui também a imagem para poderem ver. Isso é o disco do ano. Ora, o disco do ano, isto é de 1981. Ora bem. Tem temas como El Baile dos Pajaritos. Oh, muito bem, muito bem. Olha, lá está o Eimano do Fernando. Estás a ver? O Eimano do Fernando Correia Marques. Ela Controla de Rocky Vários. Ui, muito bom, muito bom. Tem a Betty Davis Eyes, da Kelly Barnes. Da Kelly Barnes, que era uma versão da... era uma versão, exatamente. O Rapaz do Casaquito, dos Terra a Terra. O Fame pela Bárbara Gucci. Mas isto é a face B. Espera aí, a face A normalmente eram os grandes sucessos. Então o que é que nós temos aqui? I Wanna Be a Lover, de La Bionda. A Guerra dos Meninos, de Mar Abrantes. Epá, isto é um tema... Ui. Isso é uma relíquia, Miguel. Tu tens cuidado com isso, que ainda te roubam isso. Opa. Mas atenção que esse disco do ano não é da Polydor.
Isso é da Rádio Triunfo. É da Rádio Triunfo, exatamente. Pronto. E o que isso tem, esses discos muitas vezes tinham era versões dos temas originais. Sim, sim. Este tem aqui também o Mas Passarinho, do Tom Maria Vinhas. Lembras-te deste tema? lembro, sim senhora, de Tom Maria Vinhas. Era um passarinho que Exatamente. queria voar. Bom, não, mas repara, essa música também não era Pimba? Essas Sim, músicas também não eram. exatamente. Quer Poder-se dizer, já chamar também, não é? essa música do passarinho, quer dizer, por exemplo, hoje em dia, se tu fores ouvir Carolina Deslandes, certo? Exato. Às vezes eu faço confusão com o nome dela, chamo-lhe Catarina porque ponho na brincadeira com a minha filha mais nova e digo, olha a Catarina Deslandes, e ela, pai, não é a Carolina. Eu, só para brincadeira. Mas a Carolina Deslandes tem agora uma música qualquer que é uma das mais recentes que se anda aí a tocar. Não me importo, qualquer coisa assim, que ela diz qualquer coisa que eu não me importo. Eu não me importa. Agora, houve essa música, por exemplo, e houve as novas da Mónica Sintra. O É verdade. Caviar, o não sei quando. Essas músicas, pronto, lá estamos aqui naquela questão do que é a rádio, porque eu se estivesse a fazer rádio, tanto podia passar uma como passar outra. Mas as rádios hoje em dia acham que a música da Mónica Sintra é Pimba. Não, de facto não é. E ela mudou radicalmente o estilo e está a fazer até um bom trabalho, que eu tenho acompanhado o trabalho dela. A Ana Malhoa vão sempre associá-la àquele estilo próprio que ela teve antes Sim, sim. e não à mudança que fez, como a Romana, como outros cantores. Agora, claro que a gente se for ver aqueles programas que dão na televisão aos fins de semana são quase sempre iguais, porque o cantor às vezes até está num lado e está no outro, à mesma hora, espantoso. Mas pronto. Mas isto para dizer que eu acho que a rádio realmente é muito importante. É uma companhia, porque nós eu acho que a maior parte das pessoas não faz ideia de quantas pessoas ouvem rádio. Porque são muitas pessoas que ouvem rádio. Há pessoas que se levantam antes de tomar o banho, ligam ao rádio. Há pessoas que acordam com a rádio. E depois as pessoas vão para o trabalho, ligam a rádio. No carro, no trabalho estão a ouvir a rádio. Portanto, a rádio é a maior companhia das pessoas. Tu se calhar Sim. entras num café que até está lá a televisão ligada, mas está a passar a rádio. Porque tem as notícias também, porque também tem... E é outra coisa, é outra companhia. Pronto, pelo menos não se vê aquelas tristezas do gajo estar a entrevistar não sei quem que perdeu um filho e uma filha e um avô e uma mãe que isso, à meio de uma tarde para as senhoras que estão em casa e para os senhores que já estão com problemas graves psicóticos, aquilo é um bálsamo fantástico. Mas pronto, é a televisão que temos hoje em dia. Era preferível, em vez de estarem ao fim de semana a passar essas músicas repetidas ali dos bailinhos e do não sei o quê, punham durante a tarde, as pessoas ficavam muito mais contentes e viviam muito mais felizes. Olha, António, há aqui várias coisas. Tu, no fim também de passares pela Rádio Clube de Caldas, estiveste na Rádio Litoral Oeste, foste diretor de programas, chegaste mesmo a ser sócio da rádio também. Também foi uma aventura essa na tua vida. Foi. A minha passagem pela rádio começou em Peniche, efetivamente. Fui uma das pessoas que teve no primeiro grupo de gente a fazer rádio na rádio então Litoral de Peniche. Que foi... Não apanhaste a outra antes, que era a Rádio Peninsular, não? A Rádio Peninsular era concorrente. Ok. Era a concorrente. Eu também lá estive. Pouco tempo. Porque eu vou dizer um segredo. Houve um diretor a quem eu apresentei um projeto para um sábado à tarde e ele disse-me que aquele projeto não tinha pés nem cabeça. Eu tinha era que fazer outra coisa qualquer. E como eu achei na altura que não, fui-me embora. E então o diretor, o José Manuel Cunha, que era diretor da Rádio Peninsular, soube dessa história e veio-me convidar para fazer esse programa lá. E eu fiz esse programa lá com um colega das Caldas da Rainha que já não vejo há muitos anos, que é o Luís Miguel Ribeiro,
em que ele tinha uma peça comigo lá no programa, e o programa tornou-se qualquer coisa extraordinária ao sábado à tarde. Mas pronto, depois foi uma passagem. É assim aquela coisa, tu tens a tua casa, depois passas para outra, mas a tua casa é a tua casa. E depois voltei outra vez para a Rádio Litoral e depois passámos para os estúdios. Fui o primeiro a fazer a emissão nos estúdios no terceiro andar ali por cima da antiga Monza. Posso dizer porque já não existe, né? Agora é uma escola de condução. Posso dizer que eu também, durante por aí um ano, também subi este terceiro andar. Aquilo não é fácil, não. Mas eu fui a primeira voz porque eu quis fazer isso quando mudámos para lá o estúdio. E foi aí que eu vivi muitos momentos com alguma qualidade em termos de rádio já, porque aí já trabalhávamos um bocadinho mais a sério. Fizemos coisas muito giras. Desde fazer um dia inteiro com a rádio, com a RDP Internacional, em julho de 1990, não interessa, há muito tempo. E foi muito giro, foi muito, muito engraçado mesmo fazer isso. Na altura em que apareceram da A20 e não sei quanto, tivemos a oportunidade de ali na Marina de Peniche fazer uma série de iniciativas e foi muito giro. Fizemos programas à noite, as cores da noite, que eram programas que vinham às localidades em direto, eu fazia ao estúdio, ou apoiava no estúdio, acompanhávamos a corrida das fogueiras, essas coisas todas. Depois, por opção na altura, e também devido a situações familiares que não foram positivas em termos de vida, alguém que nós perdemos na família, acabámos por ficar um bocado abalados com isso tudo e eu acabei por sentir que não era o momento para continuar na rádio e não conseguia ter cabeça para fazer rádio. Só que depois o bichinho continuou a mexer, né? E há uma altura em que, penso que foi o Paulo Romão ou o próprio Carlos Duarte Bastos que me disseram que o Carlos ia sair e que havia ali uma hipótese de eu voltar à rádio se eu não queria. Pá, e agora é que agora deixaram-me aqui um bocado mal. Porque, é nestas alturas, pá. Está uma pessoa tão bem, não é? Eu não queria, quando é que é, como é que não é, fui lá, fiz lá os testes que tinha que fazer e aí estava eu, a começar o programa da manhã, sem conhecer nada nem ninguém, mas pronto, foi difícil no princípio, muito difícil no princípio. Eu estava desenquadrado completamente com o contexto. E de um momento para o outro as coisas começam a ganhar algum ritmo, as pessoas que estão comigo começam a aceitar que efetivamente eu não era assim tão louco como parecia. Começou-se a criar coisas, começou-se a inventar coisas e os meus programas tinham aquilo que eu faço na minha vida, que é uma vida com regra, que é dramático. Eu sou treinador de basquetebol e não consigo ir para um treino sem levar um plano de treino, mesmo que depois não o use. Portanto, todos os meus programas tinham um guião. Eu sabia que às 7h45, ou às 8h45, ou às 8h40, ou às 8h não sei o quê, aquilo ia acontecer no programa, a menos que houvesse uma catástrofe, né? Portanto, estava tudo muito bem, de tal forma que eu e o Paulo Romão tínhamos muito esse hábito de conseguirmos usar parlapié e a música terminar precisamente quando o sinal sonoro da hora certa batia. Portanto, era tudo muito milimetricamente feito. E fazíamos com gosto. E foi bom. Foi uma experiência bastante interessante. Depois dizias tu que eu fui para a RLO. Recebo um dia um telefonema a desafiar-me para eu ficar como diretor de programas da rádio. E eu pensei que era uma oportunidade excelente para eu colocar uma coisa qualquer a funcionar à minha própria imagem, aquilo que eu gostava que fosse a rádio. Reuni com as pessoas, eu andei muito tempo a tentar que na Rádio Caldas, na altura Rádio Clube das Caldas, o ordenado fosse um bocadinho melhor, porque para quem ia para Peniche todos os dias, eu posso dizer, não posso, ganhava 60 contos por mês, ou seja, 300 euros por mês. Eu ia à gasolina e, portanto, não era fácil. Não era fácil. E a promessa que me fizeram foi: nós damos-lhe aqui X tempo, não sei se foi um mês, foi 2 meses, o que é que foi,
para você montar o seu projeto. Se o seu projeto conquistar realmente o que nós estamos à espera, você, em vez dos 90 que vai começar a ganhar agora, passa para 120. Mas os 90 eram garantidos porque eu iria sempre ficar como locutor. E eu pensei, bom, isto foi tudo muito calculado, muito bem escrito, muito bem. E na altura que eu estou para sair, a rádio chama-me porque me queria oferecer mais 20 contos depois para ficar. Estamos a falar de 100 euros, é uma fartura hoje, mas na altura era muito dinheiro, não é? Sim, sim. Na altura era muito dinheiro, não é? Mas eu já tinha assumido com as pessoas e fui. E foi provavelmente das aventuras que eu vivi em rádio a mais louca aventura de sempre. Porque de facto deu para criar muita coisa. Epá, Miguel, não temos tempo. Era eternamente estarmos aqui a falar sobre coisas que fizemos loucas, absolutamente loucas. Diz-me só uma coisa, foi nessa altura que fizeste os lucros da rádio com o António Louro? Ou foi da segunda vez? Não, eu só lá tive uma vez na RLO. Ah, ok. Na Rádio Caldas é que depois ainda voltei. Exatamente. Depois de sair da RLO. Foi, e é por isso que eu estou a dizer que era muito complicado, porque tudo o que se passou foi assim, daquelas coisas em que era tão fácil criar, era tão... eu tenho sempre este jeito de fazer as coisas, de permitir a quem trabalha comigo, deixar que quem trabalha comigo crie, apresente ideias, faça, desenvolva. Todo o projeto que nós fazemos em conjunto é para todos. E, portanto, claro, não é... Eu não acho que tu, quando estavas a fazer determinada coisa no meu programa, estavas a subir, nascer, não é? E eu estava a descer. Porque não era isso que me preocupava. O que preocupava é que nós juntos fazíamos uma equipa que tinha um trabalho digno, que as pessoas gostavam. E isso é que interessava. E ali na questão da RLO, foi na altura em que o João Carlos Costa tinha acabado de sair há pouco tempo para a RCC, e eu recebo esse convite precisamente porque eles ficaram sem, pronto, o grande comandante que eles tinham ali, né? Era o comandante, que é o irmão João Carlos Costa, que acho que é irmão de quase toda a gente. Exato. Porque é como nós nos tratamos sempre, mas nessa altura em que nós ficaríamos com uma equipa fortíssima. Nós já tínhamos uma equipa fortíssima e com a entrada do João Carlos Costa íamos ficar com uma equipa extraordinária, porque sabemos a disponibilidade dele, sabemos as competências e as capacidades dele e, portanto, iria ser algo extremamente importante e bom. Fez-me balançar um bocadinho porque eu não o conhecia pessoalmente e, portanto, para mim era uma tentativa de trabalhar com alguém que eu, de alguma forma, admirava pela capacidade de comunicação, de interação. Mas depois, uma proposta de poder gerir uma coisa que, para mim, pareceu-me fácil. Porquê? Tu pegas numa equipa que está completamente desorientada, tu ligas às 10 da manhã e estão a passar os Iron Maiden, eu estou a citar, e no outro dia às 10 da manhã estão a passar a Amália Rodrigues. E de repente ouves um disco que está a tocar e está em... O disco chegou ao fim, não está ninguém no estúdio. E tu começas a pensar, pá, se não fizer nada por isto, se não conseguires fazer nada por isto, então tu não vales mesmo nada. Quando eu chego lá, encontro pessoas que deixavam uma cassete com músicas gravadas e vinham cá para fora, fumar o seu cigarrinho, comer um gelado. Portanto, as pessoas estavam ali a passar o tempo. Pois claro que foi a aventura maior, foi essa. E depois, aos poucos, as pessoas que tinham algum gosto por aquilo foram se juntando e foram fazendo coisas giras. O Luís Duarte, o António Louro, com as suas maluquices, nas reportagens. Nós fizemos o favor de juntar 100 carros um dia no centro da cidade das Caldas e se não conseguíssemos ter lá 100 carros não entregaríamos os prémios todos. E estamos a falar de um autocolante que se pôs num carro e todos os carros tinham que ter um autocolante da RLO. Eu lembro-me disso. Lembras? E nessa altura andavam pessoas a seguir o António Louro com o Seat Ibiza que ele tinha vermelho, que dizia RLO, e que nós dizíamos que quem eu conseguisse encontrar ganhavam uma t-shirt, uma coisa qualquer,
Nós chegámos a oferecer uma televisão da antiga empresa do Almerindo, do Almeida e Santos, um casaco de peles da Casa das Peles da Belinha. Quer dizer, eram qualquer coisa de extraordinário. Quer dizer, nós oferecemos 100 prémios da Silver Coast e não sei quanto, dessas lojas todas que nos patrocinavam, e nós chegávamos a oferecer 100 prémios. Era CDs de música. Os carros todos que se juntassem naquele dia ganhavam, eram 100 carros num parque de estacionamento. E depois havia alguém que se punha loucamente a apitar, aquilo parecia sei lá o quê. Eu acho que eu, estando em Óbidos, conseguia ouvir os carros que estavam nas Caldas a apitar. Era a verdadeira loucura. Foi mesmo... Depois apareceram os loucos da rádio. Como é que apareceram os loucos da rádio? Vou resumir. Tentar. Os loucos da rádio, um dia o António Louro está no estúdio e diz-me: epá, há uma música que tu passaste aqui há dias, a música é lindíssima. Epá, eu não me lembro como é que aquela música se chama. Mas a música é mais ou menos assim. Troteou um bocadinho. Eu disse: isso é os loucos de Lisboa, da Ala dos Namorados. Epá, anda ali comigo ao estúdio e põe lá isso. E então eu pus: grava-me isso aqui numa cassete. E eu gravei. Ele foi ter com a Melanie, acho que era a Melanie, eu não quero enganar no nome das pessoas, que tinha a ver com aquela loja da música que havia ali no Bairro Azul. No Bairro Azul. Melanie Russo, né? Filha do Luís Russo. Sim, a filha do Luís Russo, exatamente. E pediu-lhe para fazer um instrumental. E ela fez um instrumental em piano. E pediu à Belinha, à Flor Bela da Casa das Peles, que lhe fizesse uma letra. E então aparece a letra dos loucos da rádio. Parava num cantinho, de manhã, não sei o quê, falava do programa da manhã, falava do programa do Luís Duarte, falava um bocadinho de todo, cheio de sono, que era o meu programa na altura. Pronto, essas coisas todas e tal. E aquilo, numa brincadeira, e o Louro queria gravar aquilo. E um dia diz-me assim: olha, chega aqui ao estúdio, pá, não estou a conseguir pôr isto a gravar. Mas o que é que... isto aqui não estou a conseguir pôr isto a gravar. Mas o que é que queres gravar? Eu tenho aqui um instrumental deste lado e queria pôr a minha voz em cima do outro. Lá está a música dos loucos da rádio tocada em piano. E então havia uma parte que ele depois não estava a conseguir cantar. Eu disse: olha, posso-te dar uma ajuda? Essa parte tu se calhar devias fazer assim. Vê lá se fica bem assim. Ele: então grava lá comigo. E eu gravei com ele. Mas eu não estava a pensar que estivesse a gravar mesmo. Foi só para ele depois ouvir, para ele ouvir aquilo. Então ele disse: gravamos aqui um bocadinho cada um, que é para eu depois ver como é que fica melhor e tal. Tu aqui consegues dar melhor a volta do que eu. Eu não sei o que é que ele tinha em mente, já tinha essa ideia em mente ou não, mas não fazia a mínima ideia. E quando eu um dia estou no carro, eu começo a ouvir, e agora não sei o que, estreia não sei quanto, António Louro, pau, os loucos da rádio. E eu: que é isto, meu? Este gajo está maluco. Pois, e estava maluco, e a partir daí foi a loucura, não é? Apareceu essa música, aparece convites para fazermos uns espetáculos, e umas brincadeiras. Agora, quando foi o aniversário da RLO, eu partilhei alguns vídeos que ele próprio me arranjou na altura, de alguns espetáculos. E deu assim uma saudade do caneco. Lembrar-me de pessoas como, por exemplo, a Maria João Fialho, uma menina que eu gosto muito. Gosto imenso. Encontrei aqui há uns tempos mais o Álvaro. Há outras pessoas, como o Francisco Gomes, que trabalhei nas duas rádios, com quem mantenho mais ou menos um bom relacionamento. E outras pessoas que às vezes me cruzo pelo Facebook ou por outra circunstância qualquer. Só tive pena foi que há uns anos eu, o Paulo Romão e o Carlos Duarte Bastos tínhamos combinado um almoço. Eu não sei o que é que me aconteceu, mas acordei muito indisposto, com um problema qualquer gástrico, não sei do quê, e tivemos que adiar o almoço. E eu, fogo, tanto tempo à espera de um momento destes. Pronto, entretanto o Paulo agora está no Luxemburgo, não é? E pronto, e a coisa não se pôs. Mas agora com o Covid a acabar, a gente teremos que ir até ao Luxemburgo almoçar com ele, António. Eu penso que não era mal pensado, Miguel. Uma excursão organizada era sempre bom. Acho que sim. Queres perguntar mais alguma coisa ou achas que eu já falei quase? Já percebeste, não é? Que não dá, a gente não desliga e depois tu dás só um toque, dás só um cheirinho e eu... Estas coisas são mesmo assim, e a minha ideia exatamente de fazer este podcast tem mesmo a ver com isso, porque estas histórias são histórias que nunca acabam, são histórias que a partir de agora vão ficar imortalizadas neste podcast.
E são vidas que nós vivemos que são fantásticas. Eu estava-me aqui a lembrar, estava-te a ouvir falar dos Loucos da Rádio. Eu estive na Rádio Litoral Oeste e eu penso que cheguei a trabalhar lá contigo também. Ou não? Sim, fui eu que te convidei. Exatamente. Fui eu que te convidei. Exatamente. Tu não querias, mas lá depois fui. Foi, mas lá está, eu acho que aí também foi um bocadinho aquilo que eu senti quando há pouco falei da questão da Rádio Litoral, que agora é 102 FM, para quem não sabe, e que eu passei momentos pela Rádio Peninsular. Aliás, a Rádio Litoral começou como Rádio Atlântico. Atenção, não esquecer esse pormenor. Aquela sensação de pertença. Eu, quando estudei Direito, nós falámos do professor Luís Sá, que fala dos laços de pertença. E, de facto, não há como dissociar uma coisa da outra. Tu pertences a qualquer coisa. E tudo aquilo que tu possas fazer fora dessa pertença poderá ser importante, mas parece que o sabor não é o mesmo. E eu senti também, quando te convidei para ir trabalhar comigo para a RLO, por saber a pessoa que tu és, e que eras, na altura eras melhor do que agora estás pior. Com o tempo pioraste bastante. Mas por saber isso tudo e por gostar imenso que tu trabalhasses comigo. E, aliás, foi lá que tu conheceste a Maria João Fialho. Exatamente. Certo? Entre outros colegas que continuam a ser nossos amigos íntimos. E eu sei que eu sou padrinho da filha da Maria João Fialho. Exatamente. Portanto, é por isso que eu estou a dizer. Toda esta relação, depois surgem por meio grupos de música como os Declínios, que nós depois criamos ali uma certa ligação com algumas pessoas, e tudo isto parece o Álvaro, que também depois acabou por ficar com o marido da... Ficou com o marido? Não, é marido da Maria João. É marido da Maria João, exatamente. E, portanto, todas estas coisas acabam por ser extra o contexto microfone, mas não morre, não é? E, portanto, quando eu te convidei para ir para lá, senti da tua parte pouca disponibilidade, mas eu compreendia, porque tu estiveste ligado à Rádio Caldas, ou à Rádio Clube das Caldas. E largares a tua casa era para ti a mesma coisa que para outra pessoa, ok? Como foi para mim. Mas o que é certo é que larguei, e agora estava a ver, porque assim, eu tenho aqui, tu não vês, mas eu tenho aqui uma cábula que é exatamente o meu currículo profissional, que diz exatamente que eu fui repórter, locutor, e fiz reportagem de rua, emissão e estudo em técnica entre 1995 e 1996 na Rádio Litoral Oeste em Óbidos. Exato. Depois voltaste para a Rádio Caldas e depois eu voltei também. Exatamente. Eu fiz a locução do programa da manhã, também na Rádio Caldas, e saí depois em 98. De novo para a Rádio Litoral Oeste, curiosamente. Eu não. Eu saí em 97, 98. Tenho uma vaga ideia, agora não me consigo. Penso que sim. Para a Rádio Caldas, e depois tivemos a surpresa que tivemos, a grande parte de nós, que não interessa para aqui, não tem valor sequer. Mas pronto, depois para mim a rádio eu saio não ficou completamente. Não ficou completamente. Eu saio em 98, aliás, saio até em coisas que não interessam, mas saio em conflito com a administração da altura, da Rádio Clube de Caldas, e fui como diretor de programas para a Rádio Litoral Oeste, onde me mantive até 1999, na altura que houve o Congresso das Rádios Locais em Óbidos. Eu estava como diretor de programas da Rádio Litoral Oeste, e daí foi quando eu dei o salto para fora da nossa esfera, foi quando fui trabalhar para a Leiria, para a Rádio 94. Portanto, aí iniciou-se um ciclo completamente diferente. E a partir daí, 98, 99, deixei de fazer rádio. Depois voltei a fazer rádio, já só ao fim de semana. Quer dizer, só ao fim de semana em direto. Porque depois já entrava na era dos computadores, tinha o meu emprego,
tinha o meu horário de trabalho, estudava e continuei a fazer emissões na rádio no 102 FM, já era 102 FM, era o responsável pela parte da produção e portanto eu ia para lá todos os dias às 5 e qualquer coisa, 6 horas, saía de lá às vezes, sei lá a que horas, porque toda a parte de produção era comigo e depois tinha também ao fim de semana o programa desportivo. E pronto, e continuei a fazer até 2003 ou 2004, talvez 2004. Pronto, depois era quase impossível para mim conciliar tanta coisa e a partir daí já não voltei a fazer mais, tirando na Feira dos Frutos há 2 anos ou 3 em que o João Carlos Costa e parece que foi Pedro Miguel Silva me apanharam assim de laço. Foi em 2018. Foi 2018. 18, exatamente. Sim, porque exato, ainda houve outro ano dos frutos, agora é que já não houve estes 2 últimos anos, não é? Exatamente. Portanto, foi 2018, exatamente. Que é uma feira que um espaço fantástico que eu gosto muito de visitar e passar lá horas a conviver e é mesmo bom. E estes 2 anos fizeram-nos falta. Olha, como é que está o teu bichinho da rádio? Está aí a palpitar ou neste momento conseguiste adormecê-lo bem e vai manter-se assim? O bichinho não pica aí de vez em quando? Não, eu acho que não. Eu acho que, pronto, acho que se calhar foi uma... Assim, se eu tivesse desocupado, como sabes, eu nunca fui capaz de estar quieto. Se eu tivesse desocupado, provavelmente, com os convites que já recebi, estaria a fazer rádio. Porque se não tivesse mais nada para fazer, não é? Ia fazer qualquer coisa que eu gosto. Pronto, porque depois também tive uns anos em que estive em Lisboa a trabalhar. E era complicado. Eu próprio tive que parar o meu mestrado porque era absolutamente incomportável. Todos os dias a fazer 200 quilómetros e com a responsabilidade que eu tinha naquele local de trabalho, era muito complicado. Depois, como me aproximei mais outra vez, decidi então entrar para esta coisa que se chama basquetebol, onde estou fascinado, a fazer algo que eu se calhar sempre quis fazer antes e não tive a oportunidade de fazer, mas isso não interessa agora, não conta. Não conta o que nós não fizemos, conta sempre o que nós fazemos, porque nós nunca nos devemos arrepender do que não fizemos, não é? Exatamente. Porque senão nós parávamos no tempo e nunca andávamos para a frente. António, nós já estamos praticamente com o nosso tempo esgotado. Normalmente eu digo que são 20 a 30 minutos. Nós já vamos com cerca de 48 minutos de conversa. Temos mesmo de parar. Pois, convém, porque eu também tenho que ir, entretanto, fazer outra coisa que te disse, tenho que fazer daqui a pouco. Exatamente. E tenho que comer, convém, né? Também. Resta-me agradecer-te e deixo contigo também as últimas palavras. Olha, eu nunca ponho de parte a hipótese de um dia voltar a fazer qualquer coisa na rádio. Isto é só para completar ali aquela questão do bichinho. Porque há coisas que nós não podemos negar que gostamos e que nos dão um prazer como poucas coisas nos dão. E, portanto, a rádio é qualquer coisa, para mim, de fascinante. Foram alguns anos a fazer rádio, 15 como profissional, acho eu. Há pessoas que devem pensar que eu sou muito velho. Não sou, pá. Tenho só 53 anos. Mas a ideia de fazer rádio, neste momento, está fora de questão. Estaria fora de questão, não tenho mesmo tempo nenhum para isso. E não sei se algum dia voltarei, pronto. Mas foi qualquer coisa de extraordinário, principalmente por isto. Principalmente por isto que aqui está a acontecer hoje. Em que a concorrência que as pessoas pensam que existem nas rádios, porque a rádio A é melhor que a rádio B, ou porque não sei quanto, essa ideia de concorrência é mentira. Porque todos nós passámos quase todos pelas mesmas casas. Eu lembro-me que tinha amigos na Rádio Cister de Alcobaça,
em que fazíamos por vezes partilhas de informação uns com os outros, e, porque era importante. Eu quando estive na rádio 102 FM, na altura, os telefones para saber resultados. E eu disse, mas se nós temos aqui uma aplicação chamada Messenger, não é esta que nós temos hoje. Era a Messenger do Hotmail. Porquê é que nós não associamos aqui um grupo? Entramos aqui todos e partilhamos os resultados dos jogos. Não temos custos para as rádios e vamos dando na hora. E então nós tínhamos a rádio de Porto Alegre, a rádio de Alcobaça, a rádio de onde fosse, da Nazaré, tínhamos ali tudo. E depois as pessoas diziam assim, como é que este gajo... mas como é que ele sabe que foi um gol do Peniche agora, não sei aonde, e o outro sabe que foi um gol do ginásio de Alcobaça, não sei aonde, e do Rio Maior? Porque nós tínhamos isto. O pessoal chegava lá e dizia, olha, gol do Pombal, resultado não sei quanto, foi expulso o jogador, e nós, era só ler. E portanto, isto tudo quer dizer que a amizade muitas vezes apareceu por aqui, por este meio chamado rádio, e isso é que nunca vai acabar. Isso tenho a certeza que não vai acabar. E tu és um exemplo vivo disso, que continuas a ser um amigo que eu tenho bem guardado para sempre. Aliás, e sabes que a Susana, que é a minha esposa, muitas vezes, quando às vezes partilhar uma coisa, ela diz assim, então, mas tens falado com o Pedro? Portanto, ela sabe perfeitamente que há pessoas que ficaram marcadas cá dentro, não é? E há outras pessoas que, pronto, passaram simplesmente pela nossa vida. Não deixam de ser pessoas que nos marcaram, mas se escrevêssemos um livro, elas se calhar estariam lá assim de passagem. É o que eu estou a fazer, a gravar este livro. Muito bem, só tenho que agradecer, Pedro, por teres lembrado de mim. Não sei se devia agradecer, porque estas coisas não se agradecem, não é? A amizade não tem preço e, portanto, acho que também não deve ser um... É grato, nós devemos ser gratos a alguém que nos faz cruzar com estas pessoas. Mas não devemos agradecer por seres meu amigo. Tu és meu amigo porque tu queres ser. Eu sou teu amigo porque quero ser teu amigo. Não sou teu amigo para que tu me digas obrigado por seres meu amigo. Exatamente, exatamente. Não, mas estas coisas acontecem mesmo por causa disso. E é uma forma de escrevermos um livro em vídeo. Um livro que nunca se sabe se estes podcasts podem dar origem a um livro, porque de facto histórias para contar na rádio e nos meus quase 35 anos, não sei se serão 35. De idade. Não, de rádio. De idade ainda vamos só. Ainda vou só nos 49. Ainda não te apanhei. Não, também não vais apanhar. Portanto, nestas coisas é mesmo assim. Olha, António, mas eu agradeço-te. Agradeço a tua amizade, agradeço também o facto de teres disponibilizado, porque nem sempre é fácil, porque nós andamos a correr sempre de um lado para o outro. E estas coisas de fazermos uma gravação em vídeo, estarmos aqui, porque esta gravação já tem quase uma hora, mas nós já estávamos a conversar antes. Quer dizer, nós já estávamos a conversar antes. E por isso mesmo eu quero agradecer a tua disponibilidade. Eu sei que tens um compromisso já a seguir e tens que despachar, e eu não te vou atrasar muito mais. Agradeço-te do fundo do coração o facto de teres disponibilizado para estar aqui nesta emissão, neste episódio dos Meus Amigos da Rádio. Obrigado, Pedro. Obrigado. E é desta forma que terminamos mais um episódio. Conhecemos o António Manuel, é o meu locutor das manhãs preferido. Fiz-lhe a técnica durante vários anos e fomos, sem dúvida, muito felizes. Ficaram aqui as histórias em mais um episódio dos Meus Amigos na Rádio, que para a semana vai estar de regresso. Não vou dizer qual é o próximo convidado, isso vou anunciar durante a próxima semana. Por isso, mantenham-se ligados connosco aqui no podcast Os Meus Amigos na Rádio, no meu Facebook e também no canal de YouTube. É um gosto enorme estar convosco. Até para a semana.